E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Larissa, sou professora de Biologia aqui do estúdio. E antes de começar essa aula, eu queria lembrá-los de seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente aqui no YouTube, curtir o vídeo, compartilhar e ativar o sininho para receber mais informações. Mas vamos ao que interessa, que é a nossa aula de célula animal, um apanhado geral sobre esse tipo de célula. Galera, vamos olhar um pouquinho aqui para as características principais. É uma célula eucariota. O que quer dizer uma célula eucariota? Ela tem uma carioteca, uma membrana nuclear em volta do DNA. Então, para começar, a primeira característica é essa. Ela tem a definição é célula eucariota, tem a carioteca e tem organelas membranosas, que a gente vai estudar ainda, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, você sabe o que é necessário para toda a célula apresentar? Toda a célula tem que ter, pelo menos, membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomo. É o mínimo para ser uma célula. A gente percebe que a célula animal ela tem uma complexidade muito maior do que eu acabei de falar. Então vamos lá. Primeira coisa, a tal da membrana plasmática, que está em volta então de todas as células. Ela é formada de lipídio e proteína, ela tem diversas funções, mas a função mais importante que você tem que memorizar para as provas é a função de transporte de substâncias e moléculas. A membrana plasmática, gente, ela tem uma constituição geral lipoproteica, porém, em alguns aí, né, em alguns seres vivos, ela pode ter uma composição um pouquinho variada. Por exemplo, a célula animal, ela pode apresentar colesterol na membrana plasmática, o que uma célula vegetal não apresenta, beleza? Mas vamos lá. Membrana plasmática, toda célula tem, importante então para ter a delimitação do ambiente celular, fazer interação com outras células e com o meio e também transportar substâncias. Temos o tal do hialoplasma, que é a gelatina, hialoplasmocitossol. Ele é formado de água, sal mineral. O que seriam esses íons, esses sais minerais? Sódio, potássio, magnésio, beleza? As moléculas inorgânicas. E temos também moléculas orgânicas, como aminoácido, glicose e por aí vai, tá? Olhando agora para o citoesqueleto. Então a gente tem que pensar assim, a membrana plasmática é como se fosse a lona da nossa barraca. E embaixo dessa barraca, para dar estrutura e suporte, a gente tem as hastes. As hastes seriam então o nosso citoesqueleto. O citoesqueleto, como o próprio nome diz, ele dá suporte, sustentação e o formato da célula. Além disso, tem outras coisas importantes. O citoesqueleto ele é formado de proteínas. Quais proteínas? Actina, queratina e microtúbulos. Mas, de uma forma geral, basta lembrar que ele é proteico. Outra coisa, às vezes a gente observa algumas células que elas fazem umas mãozinhas, pseudópodes. Esses pseudópodes, gente, são formados a partir do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto permite essa movimentação celular, que eu coloquei aqui como movimento. Ciclose. Ciclose também é movimento, só que em vez de ser da própria célula, então a célula fazendo aqueles bracinhos, né? A ciclose é um movimento de organela dentro da célula. Então vamos pensar que uma célula vegetal, né, ela está ali observando que tem mais sol de um lado do que do outro. Ela pode deslocar o cloroplasto, né, para esse lado da célula onde tem mais sol. E esse cloroplasto, essa organela, vai caminhar pelo citoesqueleto. Então, ciclose é o movimento de organela através do citoesqueleto, beleza? Isso é importante também. Então, o citoesqueleto já foi, lembramos aí da função, né, principal também, que é dar formato para a célula e sustentação. Galera, o centríolo é essa organela que eu desenhei aqui. Ela é uma organela sempre aos pares, uma perpendicular à outra, e o centríolo é feito de microtúbulos. Lembra que eu já falei do microtúbulo? Então, que o citoesqueleto também era feito de microtúbulo? Pois é, o centríolo também é feito de microtúbulo. E o centríolo tem funções extremamente importantes para os processos celulares. O centríolo é importante para a divisão celular. Mas o que é divisão? Mitose e meiose. E também para a produção de estruturas locomotoras, como é o caso de cílios e flagelos, tá bom? Vamos passar agora aqui para o ribossomo, que é essa bolinha que eu coloquei em azul. Vocês conseguem observar que essa bolinha azul, que é o ribossomo, ele pode estar livre no hialoplasma ou grudado em alguma organela, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Primeiro, vamos olhar para esse ribossomo que está livre. Qual é a função do ribossomo? Produção de proteína. E quando ele está livre, ele produz proteína para a própria célula,
beleza? Continuando, a gente observa que saindo da carioteca existe um conjunto de canais, que eu vou chamar de retículo endoplasmático rugoso. Eu abreviei, beleza? Retículo endoplasmático rugoso. É um retículo que é um tipo de canal que tem ribossomo aderido. Para que ele serve? Para a produção de proteína também. Só que nesse caso a proteína é para ser exportada. Então lembra que o ribossomo livre, a produção de proteína era para a própria célula. Nesse caso é para ser exportada. O que é ser exportada? Mandada para fora da célula, tá bom? Retículo endoplasmático liso. O liso é sem ribossomo. A gente observa que o liso ele está mais distante do núcleo. O retículo endoplasmático liso ele tem a função de produzir lipídio. Para eu memorizar, eu sempre penso assim, ó, produção aqui de lipídio L de liso. Dá para fazer uma associação, tá? Então, o retículo endoplasmático liso produz lipídios. Quais lipídios? Por exemplo, os hormônios sexuais, que são hormônios esteroides, progesterona, estrógeno, testosterona, beleza? Não se esqueçam disso. Além disso, o retículo endoplasmático liso faz desintoxicação. O que é desintoxicação? É quebrar a substância nociva. Então, 75% do álcool é metabolizado no retículo endoplasmático liso. Galera, vamos agora para uma organela muito importante, que é o Golgi, complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. O Golgi, ele é um conjunto de vesículas achatadas e o Golgi tem uma função muito importante, que é a secreção. Vamos lá que tem uma relação entre Golgi e retículo endoplasmático liso e rugoso. Pessoas, vamos pensar numa célula ovariana, que é uma célula produtora de progesterona. A célula ovariana, ela então secreta a progesterona. Ela vai secretar esse hormônio. Ela produz o hormônio e coloca para fora, beleza? Essa célula secretora, ela vai ter bastante retículo endoplasmático liso e bastante Golgi. Por quê? O retículo endoplasmático liso vai produzir o hormônio lipídico, que é a progesterona, vai mandar para o Golgi vai empacotar, criar uma vesícula de secreção. E essa vesícula de secreção caminha até a membrana, vamos colocar aqui, ó, ela caminha até a membrana e joga para fora esse conteúdo. Então, existe uma relação entre retículo endoplasmático e Golgi, não pode esquecer. Vou dar outro exemplo para vocês. A célula pancreática, que é uma célula produtora de insulina e glucagon. A insulina é um hormônio proteico. Então, quem produz a insulina é o retículo endoplasmático rugoso, que manda para o Golgi empacotar, criar uma vesícula de secreção. Essa vesícula caminha até a membrana e sofre um processo chamado de exocitose, que é colocar para fora esse conteúdo que, na verdade, é um produto, beleza? Essa relação do Golgi, gente, com o retículo endoplasmático liso e com o retículo endoplasmático rugoso é muito importante. Então, não se esqueçam, tá? O retículo endoplasmático pensa que a célula ela é uma fábrica. Alguém produz, alguém empacota e alguém transporta. Quem que produz? É o retículo endoplasmático liso. Quem que empacota? É o Golgi. E quem transporta são as vesículas de secreção, beleza? Continuando aqui, o Golgi tem diversas funções e uma delas também é a produção do lisossomo, que também é uma organela membranosa. O lisossomo, dentro dele, existem enzimas, são chamadas de hidrolases. As hidrolases realizam digestão intracelular. Então vamos pensar assim, galera, a célula está vivendo a vida dela e de repente ela se depara com uma mitocôndria que está velha. Essa mitocôndria aqui. O lisossomo vai lá, engloba esta mitocôndria e digere, quebra ela, já que ela está velha e outra mitocôndria vai ser construída. Então isso chama autofagia, quando o lisossomo digere uma partícula da própria célula. Agora vamos pensar no macrófago, que é uma célula imunológica. O macrófago estava lá, encontrou uma bactéria, fagocitou a bactéria, trouxe a bactéria para dentro. O lisossomo englobou essa bactéria e digeriu, matou essa bactéria, quebrou ela. Isso chama heterofagia, que é a digestão de uma partícula externa à célula. E temos ainda o caso da silicose, que vai acometer principalmente mineradores de sílica. Então lá os mineradores inalam a sílica chega até as células pulmonares, e a sílica, dentro da célula pulmonar, ela rompe a membrana do lisossomo e a enzima vai se espalhar pela célula, né, quando essa sílica
rompe a membrana do lisossomo, aqui ó, rompe, essas enzimas se espalham e a célula inteira é digerida. Isso chama autólise, quando a célula inteira é digerida, beleza? Continuando aqui, galera, peroxissomo. Peroxissomo é uma organela importante pensando aí na desintoxicação. Se 75% do álcool é metabolizado no retículo endoplasmático liso, os outros 25% vai ser metabolizado por um peroxissomo. Então, se você pensar assim, uma célula hepática de uma pessoa que faz consumo de um medicamento crônico, né? Esse tipo de célula hepática vai ter mais retículo endoplasmático liso e mais peroxissomo, para dar conta de metabolizar o medicamento, tá bom? Continuando aqui, vamos lá para o último, que é a nossa mitocôndria. A mitocôndria, então, ela é a organela responsável pela produção de energia, produção de ATP, através da respiração celular. Vamos retomar algumas coisas importantes? Vamos lá. O que toda célula tem? Toda célula tem membrana plasmática, cromatina. Ó, então vamos lembrar. O que é a cromatina que eu coloquei aqui? A cromatina, gente, seria o DNA mais a histona. O que é histona? A histona é uma proteína, tá bom? Então, quando a gente olha para o DNA de uma célula eucariota, a gente observa que ele está associado a proteínas. Eu vou chamar de cromatina. Então, cromatina é a composição de DNA mais proteína que está dentro do nosso núcleo. Então, toda célula tem membrana plasmática, DNA, ribossomo e hialoplasma, tá? São as 4 características que toda célula tem. Pessoas da célula animal têm algumas diferenças, como eu já coloquei aqui, um nível de complexidade maior. Eu acho importante a gente ressaltar também a diferença com relação à célula vegetal, tá? Então, por exemplo, uma célula vegetal, ela teria parede celular, ela teria uma membraninha externa à membrana plasmática, que a célula animal não tem. Além disso, gente, a célula vegetal, ela vai apresentar cloroplasto, já que ela é uma célula autótrofa e produz o próprio alimento através da fotossíntese. E por último, uma célula vegetal teria também vacúolo de suco celular para fazer o controle osmótico. Então eu acho legal você colocar aí no seu caderno essas diferenças da célula animal e vegetal, beleza? Galera, vou dar um espacinho para vocês então tirarem um print. Tira um print aí. E só pra gente retomar o assunto, hoje a gente acabou de analisar aqui as principais características e organelas de uma célula animal e ver as funções dessas organelas, beleza? Galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.